Olá, seja muito bem-vindo. Antes de começarmos, queremos te explicar rapidamente como funciona o nosso conteúdo. Temos um canal no Telegram com diversos audiolivros de diferentes gêneros, pensados para que você possa ouvir onde e quando quiser. Além de escutá-los online, você também pode baixar os audiolivros e ouvi-los offline. Ao entrar no nosso canal, você terá acesso a todo o catálogo disponível. E caso esteja procurando algum livro específico que ainda não foi postado, poderá solicitar o título e o autor para que o transformemos em áudio. A mensalidade do canal é de apenas R$ 10 por mês. Também vendemos audiolivros por unidade por apenas R$ 5 cada, para quem prefere adquirir títulos individuais. Para fazer parte do nosso canal no Telegram, basta escanear o QR Code na tela ou acessar o link disponível nos comentários. Agradecemos pela sua atenção. Capítulo 1. Ayana. Meus parabéns. Metade das pessoas aqui quer te matar e a outra metade quer ser você. Os lábios do meu noivo roçaram minha bochecha. Isso sim é uma conquista. Não sei bem se é motivo de orgulho, retruquei discretamente mantendo o sorriso firme. As pessoas estavam nos observando. Ainda mais a segunda parte. A lista de convidados parecia só incluir os maiorais da moda, e pelo visto isso se confirmou, rebateu ele. Inspirar inveja numa multidão como está é um talento. Aceita, Mote. Soltei uma risada abafada. Sério, você tem mais orgulho desse título do que eu. Mote era a abreviação de Model of the Year, modelo do ano. 8 meses haviam se passado desde que recebi o prestigioso título, e Jordan ainda mencionava o fato sempre que podia. O que posso dizer? Isso só prova que tem um olhar apurado. Ele deu uma piscadela. Lembro quando Hank falou para todo mundo que tinha encontrado o rostinho do século numa festa universitária aleatória em Washington. Agora olha só para você. Meu sorriso vacilou à menção do meu agente, mas segurei as pontas. Não sei se sou o rostinho do século, mas isso aqui sem dúvida é melhor do que uma república de estudantes fedorentos. Tomei um gole de champanhe e contemplei o jardim a céu aberto. Naquele momento estávamos bancando os anfitriões num coquetel de fim de verão da Jacob Ford, a icônica loja de departamentos de luxo fundada pelo avô do meu noivo havia mais de meio século. Jordan me alçara a fama ao me escolher para ser embaixadora da loja 4 anos antes. O tamanho e o sucesso de uma única campanha abriram mais portas do que 2 anos de testes de elenco e trabalhos pequenos. Eu devia minha carreira a ele e à empresa. Ele havia alugado um terraço para aquela festa. Os drinks corriam soltos, o sol brilhava e vários dos convidados nos encaravam, tentando, ou não, disfarçar os cochichos. Jordan estava certo. Alguns deles definitivamente queriam me ver morta. Trabalhar como modelo era fazer parte de uma indústria cruel. Minha ascensão nos últimos anos, aliada ao noivado com um dos solteiros mais cobiçados de Nova York, não me fizera cair nas graças de muitos colegas do meio. Eu tinha poucos amigos e ainda menos amigos de verdade. Não havia o que fazer a respeito disso, mas às vezes eu pensava na vida que teria se não estivesse sempre tão exposta ao olhar público. Opa! Jordan se aprumou. Míssil à vista. Se prepara ou ela vai te explodir em 1000 pedacinhos. Meu breve surto de melancolia estourou como uma das bolhas em minha bebida. Abafei outra risada mesmo enquanto seguia o conselho de Jordan e me preparava para o impacto. A indomável Orla Ford não era fácil. Embora Jordan fosse o CEO, sua avó era a acionista majoritária e a matriarca da família. Ela comandava o clã Ford de sua mansão em Rhode Island, e a capacidade de dobrar metade de Manhattan à sua vontade mesmo estando a mais de 300 quilômetros de distância era prova de sua personalidade forte. Vocês são os anfitriões da festa, certo? Disse ela ao vir em nossa direção. A elegante mulher de 84 anos estava impecável num terninho floral que combinava com o seu famoso colar de diamantes e esmeraldas, mas de perto, parecia exausta. Suas bochechas estavam encovadas e havia um leve tremor em suas mãos. Mesmo assim, mantinha-se altiva e imponente, estreitando os olhos à espera da nossa resposta. Sim, vovó, respondeu Jordan, sem mais nenhum resquício de leveza. Então por que estão de gracinha aqui no canto feito 2 colegiais em vez de receberem os convidados? Orla estalou a língua. Dante e Vivian Russo estão aqui. Estela Alonso está aqui. Vão conhecer gente. Vocês estão noivos agora. Vão ter tempo de sobra para essas coisinhas de casal mais tarde. Meu rosto esquentou com seu tom sugestivo ao dizer coisinhas de casal. Jordan colocou sua bebida numa mesa próxima e saiu em disparada. Tentei ir atrás dele, mas sua avó segurou meu braço. Você não, querida. Ainda não. Ela me examinou com um olhar perspicaz.
Você está linda. Obrigada, respondi satisfeita. Os elogios de Orla eram raros, e eu sabia a importância de sua validação. Estava usando um vestido amarelo açafrão curto, da coleção da própria loja. Meu cabelo alisado com prancha caía em ondas largas sobre os ombros, e meus saltos que desafiavam a gravidade me deixavam 5 centímetros mais alta até do que Jordan, que tinha 1,82 metros. Tinham custado uma fortuna, mas eram tão lindos que não resisti. Todo mundo tinha suas indulgências. As minhas eram sapatos e perfumes. Também fazia tricô, mas minhas peças saíam tão deformadas que eu ainda não contará para ninguém sobre esse hobby. Queria falar com você porque não costumamos nos ver pessoalmente, disse Orla. Sei que você e Jordan já estão noivos há um bom tempo, 1 ano e 4 meses, acredito, mas Ela vacilou. Sua respiração ficou ofegante. Quase estendi a mão para ver se ela estava bem, mas Orla logo se recuperou e continuou como se nada tivesse acontecido. Ainda não tive a oportunidade de lhe dar as boas-vindas à família de maneira apropriada. Ela segurou minha mão nas dela. Por muito tempo, pensei que o Jordan jamais encontraria a parceira certa. Ele é meu único neto e eu ficava preocupada. Ele nunca namorou ninguém por mais de algumas semanas. Temia que quando ele finalmente nos apresentasse alguém, fosse uma desclassificada qualquer. Estou muito feliz que seja você. Orla deu um tapinha na minha mão. Vocês formam um belo casal. Sei que você vai cuidar bem dele. Ela soou sincera, mas um pouco triste. Ignorei o uso da palavra desclassificada, afinal, a mulher tinha quase 90 anos, e disfarcei minha confusão com outro sorriso. Orla não era uma pessoa sentimental e já havia me dado as boas-vindas à família na festa de noivado mais de 1 ano antes. Será que tinha esquecido? Eu agradeço, Orla. Você tem sido muito gentil comigo desde que anunciamos o noivado. Estou, muito animada para me juntar à família. Se ela notou minha pequena hesitação, não demonstrou. Imagina, querida. Eu precisava lhe dizer isso pessoalmente. Não podia contar com minha filha para isso. A única coisa que ela sabe fazer é gastar meu dinheiro e arrumar amantes cada vez mais chocantes. Ela olhou para o lado. Ah, lá está Buffy Darlington. Com licença, preciso cumprimentá-la. Orla deu um último tapinha em minha mão antes de se retirar. Fiquei olhando para o lugar vazio onde ela estivera. O que tinha acabado de acontecer? Você parece em estado de choque. O que ela falou? Ela reclamou de você estar usando um sapato que te deixa mais alta do que eu? Jordan reapareceu como um fantasma, se materializando do absoluto nada após a avó ter se afastado. Ele a amava, mas também morria de medo dela. Você sabe como ela é exigente com aparências. Não pega bem quando a mulher é mais alta do que o homem, blá blá blá. Bem, eu tenho 1,78 metros descalça, então acho que vai ser difícil, brinquei. Mas não, ela não falou nada dos meus sapatos. Fiz um breve resumo da conversa e concluí. Inclusive, não quero te deixar preocupado, mas está tudo bem com a sua avó? Ela parece um pouco pálida e as mãos dela não param de tremer. Jordan franziu a testa. Tenho certeza de que está tudo bem. Ela pegou uma gripe na semana passada e ainda está se recuperando. É óbvio que ela insistiu em vir à festa mesmo assim. Adora uma chance de se gabar da empresa e do nosso casamento. Ele virou o copo de uísque cheio que tinha na mão. Por falar nisso, não esqueça que temos um jantar com o Vuk na sexta-feira para tratar de umas coisas do casamento. Reservei uma mesa para nós naquele novo bistrô francês em West Village. O champanhe ficou amargo na minha boca. Vic Markovic tinha sido colega de quarto de Jordan na faculdade e seria padrinho do nosso casamento. Eu não o conhecia bem, mas nossas interações anteriores não tinham sido das mais calorosas. Na verdade, eu tinha quase certeza de que ele me desprezava, embora não fizesse ideia do porquê. Sempre fui amigável e cordial com ele e nunca dei ouvidos aos rumores de que o poderoso CEO estava possivelmente envolvido em negócios mais obscuros do que a administração da maior empresa de bebidas alcoólicas do mundo. Jordan era um dos melhores caras que eu conhecia. Havíamos nos aproximado enquanto eu trabalhava na campanha da Jacob Ford, e éramos amigos desde então. Ele jamais convidaria alguém para ser seu padrinho se a pessoa não fosse idoneia. Certo. Sexta-feira no Village. Pode deixar, respondi. Estou um pouco surpresa por ele não estar aqui hoje. Sério? Jordan parecia cético. Vuk odeia festas. Algo me diz que para ele, um baile de gala com música ao vivo é a representação exata do 7º círculo do inferno. Dei risada. Sei lá. Ele compareceu a um monte de festas este ano. A Molde de Vie até mencionou isso no perfil que fez sobre ele mês passado.
É verdade, mas eu não contaria que essa tendência vá durar muito. Vuk faz o que precisa fazer para impulsionar os negócios dele e pronto. Um coquetel num jardim não se enquadra nesse princípio. Merda. Minha avó está me fuzilando com os olhos outra vez. Vou atrás de alguém importante para conversar antes que ela me apunhale com um picador de gelo. Pelo visto, vamos ter que passar o resto da festa afastados, ou ela vai nos acusar de não sermos bons anfitriões. Também acho. Apertamos as mãos solenemente, nossas bocas se contorcendo numa tentativa de conter o riso. Boa sorte, soldado, falei. Nos vemos depois da batalha. Jordan respondeu com uma continência lacônica e desapareceu no meio da multidão. Tomei um último gole da minha bebida antes de ir até Stella Alonso e seu marido. Passei por Orla no caminho. Suas palavras ecoavam em minha cabeça. Vocês formam um belo casal. Sei que você vai cuidar bem dele. Fiquei mesmo muito feliz em ouvir aquilo. Muitas pessoas a achavam assustadora, o que ela podia ser mesmo, mas, em particular, era mais calorosa do que os outros imaginavam. Retribuí o sorriso dela e ignorei a abrupta sensação de culpa em minhas entranhas. Obter a aprovação de Orla era uma grande conquista, mas eu suspeitava que ela seria menos benevolente comigo se descobrisse a verdade, que meu noivado com seu neto era uma farsa. Capítulo 2. Ayana. Naquela sexta-feira, como prometido, fui ao bistrô onde Jordan havia feito a reserva. A comida estava deliciosa, mas infelizmente é difícil apreciar até mesmo uma refeição com estrela Michelin quando a pessoa sentada à sua frente te odeia. Vuk não disse isso, é claro, mas dava para sentir a animosidade que emanava dele, e precisei de todo o meu autocontrole para não esmorecer sob seu olhar. Tomei um gole d'água e tentei evitar qualquer contato visual enquanto Jordan, ao meu lado, falava sobre nosso casamento. Conseguimos o castelo na Irlanda, cortesia do Catraquis, disse ele, alheio à tensão que sufocava a mesa. 700 convidados. 5 dias no campo. Depois, a cerimônia etíope nos Estados Unidos. Vai ser o casamento do ano, e estamos empolgados. Não é mesmo, querida? Com certeza. Abri um sorriso. A ideia de passar 5 dias com 700 pessoas que mal conhecia me dava vontade de rastejar até um buraco e definhar lá dentro. Isso sem contar as outras centenas que meus pais estavam convidando para a recepção que eles fariam em Washington. No entanto, eu tinha que desempenhar o papel de noiva empolgada. Era parte do nosso acordo. Jordan precisava de uma esposa para garantir a herança. Eu precisava de dinheiro para me livrar do contrato horrível que tinha assinado na juventude para ajudar minha família. 5 milhões de dólares à vista por 5 anos da minha vida, e outros 5 milhões quando Jordan recebesse a herança. Era um acordo mutuamente benéfico. Então por que me sentia desconfortável toda vez que pensava na cerimônia? A lista praticamente inteira confirmou presença. A voz de Jordan se sobressaiu ao barulho do restaurante. Por falar nisso, obrigado por cuidar da despedida de solteiro. Sei que festas não são muito a sua praia. Silêncio. Sempre o silêncio. Finalmente olhei para o outro lado da mesa, onde o padrinho de casamento era uma montanha imóvel de músculos e cicatrizes. Vuk Markovic, CEO da Markovic Holdings, presidente do comitê de gestão do Valhalla Club e talvez a pessoa mais intimidadora que eu já tinha conhecido. Com 1,98 metros de altura, mesmo sentado ele pairava muito acima de mim. Sua expressão sisuda e a cicatriz brutal, a única mácula em seu belo rosto, davam a ele um ar de perigo silencioso, mas eram seus olhos que me causavam arrepios dos pés à cabeça. Gélidos, impassíveis, de um azul tão claro que parecia branco. Aqueles olhos assustadores encontraram os meus por um breve instante antes de Vuk voltar a atenção para Jordan e responder com uns poucos gestos bruscos das mãos. Eu havia aprendido linguagem de sinais no ensino médio, depois que minha tia perdeu a audição, então entendia Vuk perfeitamente. Sou seu padrinho. Esse é o meu trabalho. Não foi a resposta mais entusiasmada do mundo, mas não conseguia imaginar Vuk expressando entusiasmo por nada. O homem era uma verdadeira geleira. Eu sei, mas mesmo assim, retrucou Jordan. Eu agradeço. Nós agradecemos. Ele apertou minha mão sobre a mesa e abriu outro sorriso fingido. Nada extraordinário. Apenas 2 pessoas prestes a se casar e profundamente apaixonadas uma pela outra. Óbvio. Um músculo saltou na mandíbula de Vuk. Seus olhos encontraram os meus novamente, e tentei disfarçar outra onda de calafrios. Nem Jordan nem eu tínhamos contado sobre o acordo para mais ninguém. Era arriscado demais. Havia milhões de dólares em jogo, e nosso acesso a eles dependia da nossa capacidade de tornar aquele relacionamento convincente.
Por mais que odiasse guardar segredos da minha família, eu precisava do dinheiro. Mas às vezes Vuk olhava para nós, para mim, como se... O toque de um celular cortou meus pensamentos. Jordan fez uma careta. Desculpe, preciso atender. Ele soltou minha mão e se levantou. Já volto. Se o garçom perguntar, não vou querer sobremesa, está bem, querida? Aham, pode deixar. Torci para que minha resposta soasse natural e espontânea. Embora a conversa fluísse com facilidade quando estávamos a sós, a necessidade de mostrar ao mundo que éramos um casal feliz atrapalhava nossa interação em público. Depois que Jordan se retirou, Vuk e eu voltamos a ficar em silêncio. Então, falei num tom animado, desejando, não pela primeira vez, que Jordan tivesse escolhido alguém menos apavorante para ser seu padrinho. Quais são os planos para a despedida de solteiro? Poker? Strippers? Seja sincero. Não vou ficar ofendida. Eu não queria falar sobre o casamento, mas não conseguia pensar em mais nada que pudéssemos ter em comum. Vuk me encarou com frieza. Uma mão envolvia o copo, a outra estava pousada na mesa, e Deus era testemunha de que ele não havia conversado comigo uma única vez desde que nos conhecemos, mais de um ano antes. Duvidava que ele fosse começar naquela noite. Está bem, então. Ao que parecia, ele também não queria falar sobre o casamento. Contive um suspiro e dei uma garfada na salada, desanimada. Tinha acabado de forçar as folhas goela abaixo quando uma família de 3 pessoas passou pela nossa mesa. A filha, que aparentava ter 7 ou 8 anos, parou para observar Vuk. Mamãe, papai, olha só a cara dele, sussurrou a menina, o que não adiantou muito já que ela estava a menos de meio metro de nós. Por que ele é assim? Pare de olhar, ralhou o pai. É falta de educação. Mas aquelas cicatrizes são nojentas. Emily, a mãe repreendeu a filha antes de lançar um olhar constrangido na nossa direção. Me desculpem. Ela é. Risadas estridentes de outra mesa abafaram o resto do pedido de desculpas. A mulher segurou a menina pelo ombro e a conduziu às pressas para fora do restaurante. O pai foi atrás, tomando cuidado de não olhar para Vuk. Senti o metal gelado pressionando a palma da minha mão. Não havia percebido a força com que estava segurando o garfo e tive que me obrigar a soltá-lo. Vuk, por outro lado, não se movera nem um centímetro. Se não fosse por uma contração quase imperceptível de seus lábios, diria que nem sequer tinha ouvido a garota. Com que frequência as pessoas descaradamente o encaravam e cochichavam coisas horríveis, a ponto de ele reagir com tanta indiferença? A empatia aliviou minha irritação de antes. Não sabia se deveria falar ou não sobre o ocorrido, então deixei o silêncio se estender enquanto refletia sobre o que dizer a seguir. Além da cicatriz no rosto, Vuk tinha outras marcas de queimadura ao redor do pescoço, despontando sob a gola da camisa. Embora não se destacassem tanto, qualquer pessoa as notaria. Mas a menina estava errada. As marcas de Vuk não eram nojentas. Simplesmente faziam parte dele. Algumas pessoas tinham sardas e pintas, ele tinha cicatrizes. Os lábios de Vuk se contraíram ainda mais. Se a minha aparência te incomoda tanto, podemos encerrar o jantar mais cedo. Seus movimentos foram tão afiados que poderiam cortar vidro. Não quero estragar o seu apetite. Senti meu rosto esquentar, morta de vergonha por ter sido pega encarando exatamente o que a garotinha havia feito, mas as suposições dele a respeito do meu caráter me deixaram indignada. Ele realmente me achava mal educada e frívola a ponto de julgar descaradamente a aparência dele durante o jantar? Eu não estava te olhando por causa da sua aparência. Você está sentado bem na minha frente. É natural que eu olhe para você. Eu nem sequer estava pensando em você. Era uma mentira descarada, mas não havia a menor chance de eu compartilhar meus verdadeiros pensamentos com ele. Tinha a impressão de que Vuk ficaria mais irritado com uma demonstração de empatia do que com uma grosseria. Ele arqueou minimamente a sobrancelha. Não estava mesmo. Ergui o queixo. Estava pensando sobre a Irlanda e em como estou animada para conhecer o país. Vuk não pareceu convencido. Você já foi à Irlanda. Dessa vez fui eu que ergui as sobrancelhas. Como sabe disso? Eu havia passado um verão em Dublin estudando antes de ser descoberta por um caça-talentos e largar o curso na Universidade Howard para trabalhar como modelo em tempo integral. Não era nenhum segredo, mas também não era de conhecimento geral. Houve uma pequena pausa antes de Vuk responder. Jordan me contou. Franzi a testa. Não me lembrava de ter contado a Jordan sobre Dublin, mas podia estar enganada. O último ano e meio tinha sido tão confuso que eu mal lembrava como era a vida antes de aceitar o casamento de conveniência com Jordan. Era um noivado longo, mas eu me casaria com o herdeiro de Jacob Ford.
As pessoas esperavam uma cerimônia luxuosa, e planejar algo daquele porte levava tempo. Ela estava marcada para fevereiro, dali a 6 meses. Depois disso, eu receberia a primeira parcela de 5 milhões de dólares e poderia finalmente largar a agência. Eles já haviam sugado demais meu dinheiro e minha alma. Se eu perdesse mais alguma parte de mim, não sobraria nada. Você vai levar alguém ao casamento? Perguntei a Vuk. Apesar de bastante conhecido, já que era CEO de uma grande empresa, o homem era notoriamente reservado. Eu sabia que ele havia nascido na Sérvia e que sua família tinha se mudado para os Estados Unidos quando ele tinha 10 anos. Vuk fizera faculdade de engenharia química, época em que conheceu Jordan, e os dois haviam sido colegas de quarto durante os 2 últimos anos na Thayer. Algumas pessoas o chamavam de Sérvio, aparentemente porque ele odiava ser chamado pelo nome verdadeiro, mas eu suspeitava que isso fosse apenas boato. Jordan sempre o chamava de Vuk, e ele nunca reclamou. Era tudo que eu sabia a seu respeito. Não havia nenhuma informação sobre a vida pessoal de Vuk na internet, e eu sentia uma estranha curiosidade em relação à sua vida amorosa. Nunca o vira acompanhado, mas ele era rico, solteiro e poderoso, a Santíssima Trindade, ao menos para grande parte das mulheres de Manhattan. Ele tinha que estar saindo com alguém, ainda que casualmente. Uma emoção indecifrável cruzou o rosto dele. Talvez. Talvez não é resposta. Se eu tivesse outra, teria dado. Eu o encarei, séria. Você faz questão de ser uma pessoa difícil, ou é só seu jeitinho mesmo? As duas coisas. Deixei escapar um leve grunhido de frustração. Os lábios de Vuk se contraíram. Em qualquer outra pessoa, aquilo talvez fosse o lampejo de um sorriso, mas a mera ideia de Vuk Markovic sorrir era tão absurda que eu só podia estar imaginando coisas. Uma lufada de ar interrompeu a resposta certamente brilhante que eu estava prestes a dar. Me desculpem. Jordan pareceu sem fôlego ao se acomodar na cadeira. Eu estivera tão concentrada na conversa com Vuk que nem o vira se aproximar. A ligação demorou mais do que eu esperava. Está tudo bem? Perguntei. Uma ruga se formou entre as sobrancelhas dele e o cabelo, antes impecável, estava espetado como se ele tivesse passado a mão na cabeça várias vezes. Na verdade, não. A voz de Jordan soou estrangulada. É a minha avó. Você tinha razão. Ela não está muito bem. Preciso ir a Rhode Island amanhã para vê-la. Orla havia retornado à sua mansão em Newport depois da festa de terça-feira. Como assim, ela não está muito bem? Perguntei, preocupada. Não sei direito. A assistente dela acabou de me dizer que preciso ir até lá o mais rápido possível. Não podia ser boa coisa. Mordi o lábio, aflita. Não tinha intimidade com a família de Jordan, mas também não desejava que algo de ruim acontecesse à avó dele. Ela era o motivo do nosso acordo. Orla havia se cansado de esperar que o único neto sossegasse e dera um ultimato a Jordan no ano anterior. Ele deveria se casar nos 2 anos seguintes e ficar casado por pelo menos 5 anos ou ela doaria toda a fortuna da família para a caridade. Todos os 120 milhões de dólares. Claro, Jordan me procurara dias depois com uma proposta. Eu tinha aceitado, e ali estávamos nós. Preciso ir a Rhode Island amanhã para vê-la. Só então entendi o que aquelas palavras sugeriam. Se você precisa ir para lá amanhã, isso significa que não vou poder ir à prova dos bolos, disse ele, constrangido. Sinto muito. Sei como foi difícil conseguir esse horário. Tínhamos um voo marcado para a Califórnia no dia seguinte para nos encontrarmos com Sam e Yu, cujos bolos de casamento haviam se tornado um símbolo de status. Noivas do país inteiro esperavam meses para conseguir um horário para a degustação. Os casais organizavam viagens a São Francisco só para vê-lo. Não, tudo bem. Balancei a cabeça. Vamos remarcar. Sua família é prioridade. Duvido que a gente consiga remarcar para antes do casamento. Já estamos com o prazo apertado e minha mãe vai ficar furiosa se não tivermos um bolo do Sam e Yu na recepção. Jordan passou a mão pelo rosto. O problema é que ela quer ir para Rhode Island no jatinho, então não tem como você usá-lo para ir à Califórnia. E não quero que você faça a prova sozinha. A não ser que... Os olhos dele foram até o outro lado da mesa. Um medo repentino se formou em meu estômago. Não, Vuk, eu sei que é pedir muito, mas você se importaria de levar a Iana a São Francisco amanhã? Um tom de súplica tomou a voz de Jordan. Seu jatinho está em Nova York, né? É só pelo fim de semana, e eu fico te devendo uma. Eu me atrevi a olhar para Vuk mais uma vez. Qualquer sinal de cordialidade que ele pudesse ter demonstrado antes havia desaparecido.
Ele parecia uma estátua de pedra com uma expressão sombria, olhando para Jordan como se ele tivesse lhe pedido que esfolasse a própria pele e a transformasse em um tapete para os meus pés. Nossa, uau! Sabia que ele não gostava de mim, mas não precisava parecer tão horrorizado diante da perspectiva de viajar comigo. Por favor, não confio em mais ninguém para acompanhar a Ayanna, e você sabe como a minha mãe é, disse Jordan. Ela vai me infernizar pelo resto da vida se não conseguirmos esse maldito bolo. Ela pode usar o jatinho. Vuk nem se dignou a olhar para mim. Não preciso ir com ela. Fiquei irritada. Embora fosse gentil ele oferecer o jatinho, mais ou menos, eu não estava gostando nem um pouco de os dois falarem de mim como se eu não estivesse presente. Não preciso de jatinho nenhum. Vou comprar uma passagem, como uma pessoa normal. Vai dar muito trabalho, argumentou Jordan. Você precisa estar de volta na segunda de manhã, e muitos voos têm sido cancelados ultimamente por conta desse apagão nas comunicações. Ele se voltou de novo para Vuk. 2 dias. Só isso. Você conhece o meu gosto, então pode me substituir na prova, e a Ayanna não gosta de voar sozinha. Eu me retraí. Não era como se meu medo de avião fosse um grande segredo, mas parecia um detalhe íntimo demais para ser compartilhado com Vuk. Tudo parecia íntimo demais para ser compartilhado com ele. Suas feições se transformaram em uma carranca. Se o sujeito já parecia desconfortável antes, agora estava claramente irritado. Parte de mim esperava que ele dissesse não. Sim, a ideia de pegar um jatinho particular era muito mais atrativa do que tomar um calmante antes de encarar um avião lotado. Mas Vuk e eu nunca tínhamos ficado sozinhos antes. Mesmo naquele momento, cercado por dezenas de clientes em um dos restaurantes mais badalados da cidade, ele conseguia sugar todo o oxigênio do ambiente. Sua presença era como um buraco negro, poderosa, inescapável e tão intensa que todo o resto empalidecia. Está bem. Seu semblante era frio como gelo. Eu vou. Só pelo fim de semana. Ótimo. O alívio de Jordan era palpável. Muito obrigado de verdade. Ele apertou minha mão outra vez. Não é ótimo, querida? Demais. Forcei tanto sorriso que minhas bochechas doeram. Se eu fosse atriz em vez de modelo, seria demitida na hora. Felizmente, Vuk não notou minha tentativa lamentável de fingir entusiasmo, pois continuava ignorando a minha presença de forma ostensiva. Era como se o retorno de Jordan tivesse acionado um interruptor. Ele passou de uma conversa sucinta para mais completa indiferença. Tudo bem, eu podia lidar com isso. Preferia 1000 vezes um acompanhante silencioso a ter que aturar alguém impossível. Além disso, era só uma degustação de bolos. Vuk não iria me acompanhar para comprar a lingerie da noite de núpcias. Uma viagem de ida e volta e um fim de semana na Califórnia. Seria tranquilo. Peguei o copo d'água, meu anel de noivado absurdamente opulento brilhando sob as luzes. Não era nem um pouco o meu estilo, mas Jordan havia insistido que fosse algo chamativo para manter as aparências. Vuk estreitou os olhos que fuzilaram o diamante antes de encontrarem os meus. Uma nova onda de arrepios se espalhou pelos meus braços. Tranquilo. Engoli a água que tinha um gosto metálico. Claro. Capítulo 3. Ayanna. Boa notícia. Velka não me matou durante o voo para São Francisco. Má notícia. Ainda tínhamos cerca de 28 horas juntos e não dava para garantir que suas tendências homicidas não dariam as caras em algum momento entre uma fatia de bolo de chocolate e o retorno a Nova York. Por conta do trânsito matinal e das tempestades imprevistas que atingiram o meio-oeste, decolamos e aterrissamos mais tarde do que o previsto. Não tivemos tempo de fazer o check-in no hotel antes da prova, então me ajeitei no banheiro do jatinho mesmo. Hidratante, retocado. Batom, retocado. Sapatilhas trocadas por maravilhosos Louboutins. Quando Vuk e eu finalmente descemos do jatinho, um Rolls-Royce preto já estava à nossa espera na pista. Ele aguardou que eu entrasse e se juntou a mim, embora juntar-se fosse um termo generoso demais para descrever sua tentativa de se sentar o mais longe possível de onde eu estava. Ele estava tão apertado contra a lateral oposta do carro que fiquei surpresa de não ter se fundido com a porta em um híbrido veículo Seal. Não tenho nenhuma doença contagiosa. Você pode se sentar feito uma pessoa normal. Eu não mordo, juro. Nenhuma resposta. Que surpresa! Ele havia me honrado com míseros 2 segundos de contato visual quando embarcamos e depois agira como se eu não existisse. Pensei em tocá-lo de leve para ver se ele derreteria como a bruxa má do oeste diante da minha audácia. Mas, como queria chegar inteira à degustação, peguei o celular na bolsa. O plano de ler as últimas publicações do meu blog de fragrâncias favoritos se desintegrou quando vi um nome piscando na tela.
4 letras e uma náusea imediata de revirar o estômago. Oi, Anki. Mantive o tom suave ao me virar de costas para Vuk e baixar a voz. Ele ainda podia me ouvir, mas a ilusão de privacidade era o único conforto que eu poderia ter naquele momento. Toda vez que falava com meu agente, eu tinha vontade de desaparecer. Não conseguia acreditar que um dia achei que ele estava do meu lado. Essa era uma das coisas mais difíceis da vida adulta. Perceber que as pessoas que imaginávamos que estavam nos protegendo muitas vezes eram as que nos apunhalavam pelas costas. Ayana, falou ele num tom adulador. Chegou bem à Califórnia? Cheguei sim, estamos a caminho da degustação neste minuto. Excelente. E ouvi dizer que você está com Vuk Markovic. Meus ombros ficaram tensos. Não havia contado a Anki sobre meu novo parceiro de viagem, mas ele sabia. Ele sempre sabia. Andava tão paranoica com a inexplicável onisciência dele que alguns meses antes, havia feito uma varredura em meu apartamento e em meus dispositivos em busca de escutas. Não encontrei nada, o que de certa forma foi pior do que se tivesse encontrado. Ele foi muito gentil em vir comigo depois que o Jordan soube que não poderia me acompanhar. Não perguntei como ele soube de Vuk. Anki sempre tirava proveito do menor sinal de fraqueza e se percebesse o quanto sua aparente onipresença me tirava do sério, se empenharia ainda mais em sugar minhas forças. Que generoso da parte dele. Uma porta bateu, seguida pelo som de uma máquina de café expresso ao fundo. Bem, odeio atrapalhar o seu fim de semana. Quase dei risada. Ele não tinha nenhum constrangimento em me atrapalhar, independentemente do que eu estivesse fazendo. Certa vez, insistira para que eu fosse até o centro para um casting de última hora enquanto eu estava no meio de uma consulta no dentista. Mas estou ligando para me certificar de que você estará de volta a tempo para a sessão de fotos da Delamonte Cosmetics, na segunda-feira de manhã. Ou vai ver só. Anki fez uma pausa, deixando que as palavras implícitas preenchessem o silêncio antes de prosseguir. É um cliente importante. A agência vai ficar muito chateada se você colocar essa campanha em risco, principalmente levando em consideração suas distrações mais recentes. Cravei as unhas no banco de couro. As tais distrações a que ele se referia eram os preparativos do casamento. Anki e a diretoria da agência não gostaram muito da ideia de eu ficar noiva, mas não tinham feito muito alarde até o último mês, quando os preparativos se intensificaram e minha agenda acabou lotada. Desde então, eles estavam na minha cola. Nunca coloquei uma campanha em risco. Estarei de volta na segunda-feira de manhã. Não se preocupe. Ótimo. Pois, caso contrário, seremos obrigados a deduzir os prejuízos e o custo de mão de obra do seu próximo pagamento. A raiva subiu pela minha garganta, e eu a engoli antes que ela extravasasse em uma torrente de xingamentos. Entendido. Ainda calma, ainda equilibrada. Jamais permitiria que ele notasse meu pânico. Anki desligou, e me forcei a respirar fundo antes de relaxar a mão e colocar o telefone de volta na bolsa. Ele não havia ligado porque estava preocupado com a possibilidade de eu faltar à sessão de fotos na segunda-feira, mas sim para reafirmar sua autoridade sobre mim, para me lembrar de que eu tinha uma dívida com ele por conta de um contrato idiota que eu havia assinado aos 19 anos, quando não sabia o que estava fazendo. A raiva desceu até o estômago e se misturou com a náusea. Só mais 6 meses. Precisava lidar com ele por apenas mais 6 meses. Depois disso, poderia rescindir o contrato e me livrar da agência para sempre. Havia anos que eu queria sair, mas a possibilidade só surgiu quando Jordan me procurou com a proposta. Respirei fundo mais uma vez e me virei para frente. Ainda estava me recompondo quando senti a bochecha arder e vi que Vuk me encarava. Era o seu agente? Sabia que ele tinha ouvido a minha parte da ligação, mas fiquei tão surpresa com seu súbito desejo de conversar que demorei um segundo para responder. Sim, estávamos falando sobre uma sessão de fotos que vamos fazer. Você pareceu aborrecida. Primeiro, ele puxava a conversa. Agora estava preocupado com meu estado de espírito? Quase vasculhei o carro em busca de câmeras escondidas para o caso de estarmos em um programa de pegadinhas, mas Vuk Markovic jamais participaria de um reality show. Então fiz o que sabia fazer melhor, fugi do assunto. Não estou aborrecida. Só um pouco estressada com tudo o que está acontecendo. Abri o mesmo sorriso que me rendeu um cobiçado contrato com a Delamonte Cosmetics. E você? Alguma coisa interessante acontecendo no trabalho? Não foi a mais inspirada das abordagens, mas foi a única que me ocorreu. O que ele te falou? Tanto esforço para nada. Ele estava me lembrando da sessão de segunda-feira. Não contava meus segredos mais profundos e sombrios para ninguém, muito menos para Vuk. Nem mesmo Jordan sabia como as coisas iam mal com Anki. Por que está tão interessado no que ele disse?
Não me diga que está em busca de um agente. Falei isso em tom de brincadeira, mas o olhar de Vuk ficou ainda mais sério. Hank Carson. É esse o nome dele? Assenti, escondendo minha surpresa. Alguém de fora do mercado não saberia o nome do meu agente. O rosto de Vuk se fechou, tornando-se frio e distante. Um lampejo sombrio atravessou os olhos dele, e arrepios tomaram minha pele. Cruzei e descruzei as pernas, meu estômago pegando fogo apesar do calafrio repentino. Porque parecia que ele estava pensando em como matar Hank por minha causa. Não, não podia ser. Ele nem gostava de mim. Então, por que a ideia daquele hipotético comportamento protetor fez com que eu sentisse uma leve vibração no peito? Porque desde que você se mudou para Nova York, ninguém nunca te protegeu. Não sem querer algo em troca. Claramente eu estava delirando. Não existia um mundo no qual Vuk iria querer me proteger de qualquer coisa. Mas o silêncio pulsava tão forte quanto o meu coração, e houve um segundo, apenas um, em que pensei que ele talvez. Uma buzina soou do lado de fora. A expressão de Vic endureceu, e ele se recostou no banco e tirou o celular do bolso como se nada tivesse acontecido, porque nada tinha acontecido. Ele quis confirmar o nome do meu agente. Só isso. Eu me virei para a janela enquanto esperava que meus batimentos acelerados voltassem ao normal. Por fim, meu coração foi se acalmando e o mundo retornando para o lugar conforme nos arrastávamos pelo trânsito da tarde. Não aconteceu nada. Ainda assim, passei o resto da viagem com um calorzinho no peito. Chegamos à confeitaria 1 minuto antes da hora marcada. A recepcionista nos recebeu e, em seguida, nos acompanhou até os fundos, onde a área de provas já estava montada com café, chá e uma variedade de bolos. Olá! Sam Hill nos cumprimentou com um largo sorriso. Era um homem bonito, alto e de queixo quadrado, com cabelos escuros curtos e um jeito descontraído. Vocês devem ser Ayanna e Jordan. É um prazer conhecê-los. É um prazer conhecê-lo também. Apertei a mão dele. Na verdade, Jordan teve uma emergência familiar e não pôde vir. Este é Vuk, padrinho dele. Ele vai, substituir o Jordan hoje. Vuk o cumprimentou com um aceno brusco de cabeça. Sam ergueu as sobrancelhas. Pelo visto, não era comum um padrinho assumir uma função tão importante em uma festa de casamento, mas Sam manteve o profissionalismo e não teceu nenhum comentário. Vuk e eu nos sentamos em nossos lugares. A recepcionista trouxe taças de champanhe, e passei a hora seguinte conversando com Sam sobre o casamento e provando os bolos. Ele havia criado 6 sabores com base nas preferências que Jordan e eu havíamos listado previamente. Todos eram maravilhosos. Não era de admirar que as pessoas cruzassem o país para vê-lo. Eu estava com medo de que fosse tudo superestimado, mas os bolos valiam a viagem. Depois que você escolher o sabor, vamos falar do design do bolo, explicou Sam. Vou enviar alguns esboços na semana que vem. Você tem algum favorito até agora? Amei todos, mas estou inclinada a escolher este. Apontei para o de amêndoa com framboesa. Vuk, o que você acha? Ele havia provado todos os bolos, mas não comentava nada. É essa a sua escolha? Franzi a testa. Você não gostou? Meu gosto não importa. O rosto dele ficou sério. Jordan odeia amêndoa. Merda. Ele tinha razão. Havia me esquecido completamente da aversão de Jordan a elas, mas como noiva dele, deveria estar ciente disso. Por que diabos Jordan não mencionara isso quando enviamos nossas preferências? Tínhamos preenchido as fichas juntos, então eu tinha certeza de que ele tinha listado suas preferências e objeções. Claro, acho que nos esquecemos de incluir na ficha que Jordan não gosta de amêndoa. Tentei disfarçar a gafe com uma risada. Nós as preenchemos depois do Met Gala, então estávamos exaustos. Eu deveria ter me lembrado hoje, mas estou com jet lag. Sabe como é? Vuk me encarou com uma expressão desconfiada. O sangue pulsava freneticamente em minhas veias. Está tudo bem. Ele não sabe. E daí que eu esqueci que Jordan odeia amêndoa? Foi só um deslize. Não é como se eu tivesse atirado o anel que ele me deu no lixo e dito que o odiava. Mesmo que Vuk descobrisse sobre o acordo, não sairia correndo para dedurar o melhor amigo para a avó, a menos que me odiasse a ponto de usar isso para acabar com o noivado. Se fosse qualquer outra pessoa, eu teria descartado essa ideia na mesma hora, mas estava falando de Vuk Markovic. Não duvidava de nada vindo dele. Depois de um silêncio tenso e prolongado, ele voltou a atenção para Sam. Eu deveria ter me sentido aliviada, mas o nó em minhas entranhas só aumentou. Não conseguia me livrar da sensação de que Vuk havia adicionado deslize em relação à amêndoa a uma pasta mental criada apenas para compilar informações a meu respeito. Sam acompanhou tudo com um olhar entretido. Nada de amêndoa então.
Vou deixar anotado. Ele foi discreto e deixou o assunto morrer. Algum outro sabor favorito? Acho que o de avelã com buttercream de chocolate, ou o de chá preto com geleia de rosas. O segundo sabor combinava mais comigo, mas aquela era uma decisão a ser tomada por duas pessoas. Tentei fazer Vuk opinar mais uma vez. De qual você gostou mais? Não importa. Não sou eu que vou me casar com você. Eu não costumava perder a paciência. Meus pais haviam me ensinado a jamais fazer escândalo em público, e nunca fui de bater de frente com as pessoas. Entretanto, Vuk estava sendo um babaca e depois de um voo de 7 horas, da ligação de Yang e de uma quantidade de açúcar capaz de causar uma cárie, eu não aguentava mais aquela postura passivo-agressiva. Respondi na linguagem de sinais. Não havia necessidade de deixar Sammy desconfortável. Eu sei. Só estou perguntando qual dos dois Jordan iria preferir. Além disso, minhas mãos cortavam o ar de maneira afiada. Embora eu aprecie o fato de você ter reservado um tempo para me acompanhar, não estou nada contente com sua falta de colaboração. Você aceitou vir. Haja como um ser humano decente e escolha um sabor ou vá embora. Pode deixar que eu me viro sem você. Os olhos de Sammy oscilaram entre mim e Vuk. O cômodo estava tão silencioso que dava para ouvir a recepcionista digitando do lado de fora. Tec, tec, tec. Meu coração batia no ritmo do teclado. Não estava 100% convencida de que Vuk não sairia porta fora e me largaria na Califórnia, mas ele quase pareceu achar graça da situação. Sem tirar os olhos de mim, apontou com a cabeça para o bolo de chá preto com geleia de rosas. Não vai fazer diferença para o Jordan, mas esse combina mais com você. Como ele, não importava. Havia duas opções. Ele tinha 50% de chance de escolher a minha favorita. Não significava nada. O segundo, então. Alisei a saia e sorri para Sammy. O pobre coitado provavelmente já estava arrependido de ter nos aceitado como clientes. Perfeito. Vou acertar os detalhes com a Vera na recepção. Enquanto isso, por favor, ele apontou para a mesa. Aproveitem as bebidas e os doces. Voltarei com mais champanhe para comemorar. Fazia um bom tempo que você estava segurando esse sermão, disse Vuk depois que Sammy se retirou. Meu rosto ficou vermelho. Só porque você não está colaborando? O tom de zombaria era perceptível. Eu o encarei, mas minha resposta mordaz morreu rapidamente quando ele estendeu a mão e passou o polegar pela minha bochecha. Fiquei paralisada. Ele nunca havia me tocado. Nunca. Nem sequer apertou minha mão quando fomos apresentados. Por instinto, meus músculos se contraíram, divididos entre o impulso de fugir e a vontade de me inclinar para a frente. A mão dele era áspera, forte, mas seu toque foi surpreendentemente delicado quando ele esfregou o canto da minha boca. Então o momento acabou, e o oxigênio inundou meus pulmões como se eu tivesse passado horas sem respirar, em vez de segundos. Sem perceber, levei a mão ao local que ele havia tocado. Um vestígio de calor persistia. Vuk franziu os lábios, limpou a mão em um guardanapo e jogou o papel amassado em uma lixeira antes de escrever algo em um guardanapo novo. Ele o empurrou na minha direção, os olhos gélidos. Claro, fazia sentido. O calor escaldou meu pescoço e meu peito. O que estava acontecendo comigo? Por que estava dando tanta importância às nossas interações? Por sorte, Sammy voltou naquele exato momento e me salvou da obrigação de responder. Vuk e eu recusamos a taça de champanhe extra. Assinei a papelada e 15 minutos depois, estávamos a caminho do hotel. Tínhamos sido o último atendimento de Sammy naquele dia. O sol já estava se pondo quando saímos, embora pudéssemos ter voltado direto para Nova York. Passar a noite ali parecia muito melhor do que fazer uma viagem intercontinental de ida e volta em menos de 24 horas. Já havia submetido meu corpo a muitas coisas durante a Fashion Week e sessões de fotos malucas, então tentava deixá-lo descansar sempre que possível. Sr. Ford e Sra. Kidani, bem-vindos ao Winchester, disse a recepcionista. Eu havia entregado a ela minha identidade para o check-in, mas me esquecera de trocar o nome de Jordan pelo de Vuk na reserva. Nem eu nem ele corrigimos a funcionária. Estou vendo aqui que vocês têm uma reserva de uma noite na nossa Regal Suite. Fico feliz em informar que seu quarto está pronto. Aqui estão as chaves. Os elevadores ficam no final do corredor, à esquerda. Se precisarem de alguma coisa, basta discar 0 e estaremos à sua disposição. Arquejei. Merda. Jordan e eu havíamos reservado uma suíte com apenas um quarto, só para manter as aparências. Infelizmente havia me esquecido de alterar a reserva depois que Vuk assumiu seu lugar na viagem. Ao meu lado, Vuk ficou tenso. Com licença, houve uma mudança de planos de última hora.
Eu deveria ter mencionado antes, mas o dia foi longo. Lancei à recepcionista um olhar encabulado. É possível adicionar uma suíte extra à reserva? Nós, gostaríamos de quartos separados, se possível. O sorriso dela vacilou. Sinto muito. O hotel está lotado. Hailey K. vai fazer um show na cidade este fim de semana e todos os hotéis da região estão cheios. A Regal Suite é nosso único quarto disponível para esta noite. Mas, disse ela voltando a se animar, ele tem uma cama extra, então dá para 2 pessoas dormirem separadas. Funciona para vocês? Vuk cerrou os punhos no balcão. Engoli em seco. Esperava que ele não estivesse pensando em me estrangular. Se tínhamos que dividir o mesmo quarto, queria acordar inteira. Senhorita? Perguntou a recepcionista. Dei uma olhadela em direção a Vuk. Bastava ele fazer uma ligação para conseguir uma suíte em qualquer lugar da cidade. Ora, ele poderia comprar aquele hotel inteirinho naquele momento se quisesse. Mas como ele não se prontificou a fazer isso, achei melhor não questionar. Funciona sim. Obrigada. A suíte ocupava o último andar do hotel. Contava com uma sala de estar, uma sala de jantar, um quarto com banheiro privativo todo em mármore e sim, a cama extra. Uma cama dobrável minúscula e de aparência frágil. Para ser sincera, teria servido para qualquer pessoa que não fosse Vuk. O sujeito tinha quase 2 metros e pesava pelo menos 90 quilos. Era capaz de esmagar aquela coisa com as próprias mãos. Você pode ficar com a cama de verdade, ofereci. Acho que você não vai, caber naquela ali. Não vou ficar com a cama. Tudo bem, eu não ia discutir. Por mais que me sentisse mal por ele, gostava muito das fronhas de seda e dos colchões do Chiana, não vou mentir. Estava tirando meus itens de higiene pessoal da mala e pensando no que pedir pelo serviço de quarto quando o inevitável aconteceu. Vuk jogou a mala na cama dobrável e se sentou. A estrutura se curvou com um rangido sinistro. E antes que tivéssemos tempo para entender o que aquilo significava, a cama desabou. Capítulo 4. Vuk. Eu já havia sido torturado antes. Facas, queimaduras, algemas, tinha sobrevivido a tudo isso. Mas aquilo ali? Aquilo era tortura de verdade. E eu não podia culpar ninguém além de mim mesmo. Semi-cerrei os olhos para o notebook, furioso, tentando me concentrar no relatório do meu chefe de segurança, e não na porta fechada do banheiro. De onde estava sentado, na sala de estar, tinha a visão direta da porta, bem como da mala aberta no quarto, cheia de peças de seda e renda. Era como se ela tivesse deixado aquilo ali de propósito, só para me atormentar. O chuveiro emitiu um rangido e em seguida veio o som de água corrente. Um músculo saltou em minha mandíbula. Reforçar as medidas de segurança do escritório. A voz de Shane atravessou meus pensamentos. Jamais deveria ter aceitado acompanhar a Yana até ali. Estar perto dela em público já era ruim. Agora tínhamos que dividir não apenas o mesmo quarto, mas a mesma cama. Como o hotel estava lotado, não havia outra cama extra disponível, então eu teria que encarar uma noite de sofrimento. Se ao menos eu tivesse procurado outro hotel antes. Se ao menos meu lado ganancioso e egoísta, o mesmo que tolamente queria estar perto dela, não tivesse vencido. Se ao menos. Não queria dizer nada até que estivesse confirmado, mas temos uma pista sobre a pessoa que iniciou o incêndio na Vault. A atualização de Shane finalmente me tirou daquele redemoinho cada vez maior. Eu me endireitei, o coração acelerando. Naquele momento o incêndio era a única coisa capaz de afastar meus pensamentos de Ayana. E Shane tinha acabado de me oferecer uma distração suculenta em uma bandeja de prata. Encontramos vestígios de fibras que não pertencem a nenhum colaborador ou visitante registrado, disse ele. Shane era ex-agente de operações especiais e tinha sido um dos melhores funcionários da Harper Security antes de ser contratado para fazer parte da minha equipe pessoal, 5 anos antes. Ele tinha a personalidade direta e objetiva que eu valorizava em meus funcionários. Dado o estado do local depois do incêndio e toda a burocracia, demoramos um pouco para vasculhar as evidências. Nosso pessoal só encontrou as fibras hoje de manhã. Digitei minha resposta no bate-papo. Quando não podíamos nos encontrar pessoalmente, nos comunicávamos por meio de uma rede criptografada segura. Algum vestígio de DNA? Não, mas encontramos esta foto de uma pessoa que estava ali na área no momento do incêndio. Uma imagem apareceu na tela. Uma mulher loura de 20 e poucos anos com um moletom da Northwestern sorria para a câmera. Era obviamente uma turista, mas eu não estava interessado nela. Estava interessado no homem ao fundo. Ela havia tirado uma selfie no momento em que ele estava passando. Para olhos amadores, ele parecia um transeunte qualquer. Para mim, parecia um homem que escondia alguma coisa.
As roupas comuns, a postura tranquila porém alerta, o rosto desviando das câmeras de vigilância, era um profissional. Um boné azul simples ocultava metade de suas feições. Ele tinha aproximadamente 1,85 metros, pele branca, corpo musculoso e cabelos escuros. Camiseta preta, sem logotipos identificáveis. Shane leu minha mente. Talvez as fibras sejam compatíveis com a camiseta que ele está usando. Analisamos as imagens das câmeras de vigilância das empresas vizinhas. Não temos uma imagem direta do rosto dele, mas, levando em conta o horário, a roupa e outros fatores relevantes, ele é o maior suspeito. Examinei a foto novamente e percebi algo que deixará passar da primeira vez, uma tatuagem escapando pela manga da camisa. Ela estava embaçada e distante demais para que eu conseguisse ver os detalhes, mas nada que um bom editor de imagens não pudesse resolver. Mais uma vez, Shane captou o que eu estava pensando. Aprimoramos a imagem e estamos analisando a tatuagem. É difícil, pois só vemos uma parte dela, mas assim que tivermos detalhes, vamos jogar no banco de dados. Enviei minha resposta. Ótimo. Vasculhe o máximo que conseguir. Dinheiro e tempo não são problema. Não me importava quantos meses ou anos fossem necessários. Eu ia encontrar o desgraçado que havia tentado me matar. No início daquele ano, durante uma visita à agora famosa Boate Vault, da qual eu era sócio oculto, eu quase tinha morrido durante um incêndio inesperado. Se o dono da Vault, Xavier Castilho, não tivesse arriscado sua vida e me arrastado para fora a tempo, eu seria uma pilha de cinzas agora. Fontes oficiais atribuíram o ocorrido à fiação elétrica antiga e defeituosa, mas o momento escolhido e o método utilizado não tinham sido por acaso. Eu não acreditava em coincidências e definitivamente não confiava na polícia. Havia ordenado que minha equipe investigasse o incêndio por conta própria. Mesmo após 6 meses de beco sem saída, eles nunca me questionaram, o que só provava sua lealdade. Estávamos chegando mais perto. Como Shane disse, a tatuagem não era grande coisa, mas era um começo, e isso era tudo de que eu precisava. A porta do banheiro se abriu. Saí da chamada de vídeo sem dizer mais nada e fechei o notebook antes mesmo de Ayana entrar no quarto. Desculpa por ter demorado tanto tempo, disse ela. Se quiser, o banheiro é todo seu. Ergui os olhos e rangi os dentes. Puta merda. Ela estava vestindo um hobby de seda dourado abaixo dos joelhos. Era comportado, mas não importava. Rosto sem maquiagem. Pés descalços. Pele úmida. A imagem dela recém-saída do banho foi algo tão íntimo que me atingiu como um soco no estômago. Eu era capaz de lidar com ela usando um vestido de festa elegante ou um maiô, mas não com aquilo. Não quando a única coisa que nos separava era uma distância insignificante e meu autocontrole estava em frangalhos. Ela era a noiva do meu amigo. Eu não deveria reparar na curva sensual de seus lábios ou me fixar na gota d'água que escorria pelo seu pescoço. E certamente não deveria imaginar minha boca seguindo aquela gota, descendo pelo pescoço até a sombra de seu decote. Mas eu sempre havia feito coisas que não deveria. Ninguém nunca me impedira. Ninguém jamais havia se atrevido a isso. Eu me recostei, com o rosto impassível, enquanto Ayana se aproximava para pegar o celular na mesa. A manga de seu hobby roçou meu braço quando ela se esticou por cima de mim. Uma corrente elétrica percorreu todo o meu corpo, intensificando o meu desconforto, e virei o rosto para não ter que sentir seu cheiro. Algumas mulheres eram fiéis a um único perfume, mas Ayana usava sempre uma fragrância diferente. Adocicado num dia, sensual no outro. Naquela noite não havia perfume, apenas o cheiro suave de shampoo de cocô e o aroma natural de sua pele. Eu o desejava na mesma proporção em que o odiava. Desculpa. Esqueci que deixei meu celular aqui fora. Pare de se desculpar. Seus olhos se voltaram para os meus, e eu completei. 2 pedidos de desculpas em 2 minutos é um pouco demais quando não há nada de que se desculpar. Não gostava da versão contida e serviu de Ayana. Não combinava com ela. Queria ver a versão que tinha me dado uma bronca na confeitaria, e que me encarava naquele momento como se não soubesse ao certo se deveria concordar comigo ou me dar um tapa. Uma satisfação tomou meu peito. Bem melhor. Tudo bem, eu poderia ter falado de um jeito menos babaca, mas quanto mais distante ela ficasse de mim, melhor. Por que você precisa estar em Nova York na segunda-feira de manhã? Mudei de assunto, na esperança de que a conversa me distraísse. Pernas compridas, maçãs do rosto salientes, pele negra aveludada e olhos escuros que brilhavam com um misto de inteligência e diversão? Mesmo se não fosse uma modelo famosa, Ayana chamaria a atenção das pessoas na rua. O que mais me atraía nela, porém, não era a aparência física. Era como ela se movia, com uma leveza natural impossível de ser aprendida.
Era sua risada, tão espontânea e contagiante que dissipava até as sombras mais densas. E a luz que ela emanava, como se guardasse dentro de si um fogo prestes a irromper. Famosa ou não, Ayana Kidani nasceu para brilhar. Tem uma sessão de fotos para Delamonte Cosmetics. Ela se sentou em uma poltrona à minha frente. Seus cabelos pretos como a noite caíam em ondas sobre os ombros e sua pele brilhava sob a luz fraca da suíte. Ela parecia alheia à inquietação que eu sentia. Sou a nova embaixadora de beleza da marca e está em minha primeira sessão de fotos com eles, então é importante. Importante o suficiente para que seu agente ligasse em um sábado para fazer cobranças. Não deu para ouvir o que ele disse, mas escutei o lado dela da conversa. Eu me lembrei da forma como suas unhas se cravaram no assento e da tensão permeando sua voz. Não era só estresse, era medo. Ank Carson. Fiquei repetindo o nome mentalmente enquanto fazia a pergunta seguinte. Ser modelo era seu sonho de infância? Não exatamente. Ela passou o dedo pela mesa, distraída. Sempre gostei muito de moda e beleza. Até convenci meus pais a assinarem a Vogue para mim, quando eu tinha 11 anos, mas não me via como modelo. Eu queria ser, bem, muitas coisas. Pediatra, psicóloga e intérprete. Acabei indo fazer faculdade de Química na Howard, com intenção de cursar medicina depois, até que fui à festa da amiga de uma amiga na Thayer. Ank estava lá e me recrutou. O resto é história. Eu já sabia de tudo aquilo, na verdade. Havia assistido a todas as entrevistas e lido todas as matérias em que ela era mencionada. Mas gostei de ouvi-la compartilhar os detalhes comigo, embora o tom de amargura em sua voz me dissesse que a história era mais complexa do que dava a entender. Para uma modelo que havia estampado a capa de inúmeras revistas e dominado as passarelas de Nova York, Paris e Milão, ela não parecia muito empolgada. E você? Os olhos de Ayana brilharam de curiosidade. Como entrou no mercado de bebidas? Era irritante como meu coração batia mais forte ao menor sinal de interesse por parte dela. Estudei engenharia química. Esse não é exatamente um caminho óbvio para alguém construir um império multinacional. Estudei administração de empresas paralelamente. Não contei a ela toda a história entediante que havia por trás desses fatos. Que eu tinha trabalhado em uma pequena destilaria em minha cidade natal, na Virgínia, durante o ensino médio. A administração era péssima, por isso economizei dinheiro suficiente para comprá-la após a faculdade. Depois de assumir a empresa, usei meus conhecimentos de engenharia química para revolucionar o processo de fabricação da vodka. Nasceu assim a Markovic Holdings, que continuou a crescer até se tornar o que era. Você poderia ter contado isso de cara. A Ayana ficou pensativa. Vuk Markovic engenheiro. Não consigo imaginar. Ignorei a emoção de ouvir meu nome sair de seus lábios e ergui uma sobrancelha com ar questionador. É difícil imaginar você fazendo algo que não seja liderar. Não consigo imaginar você. Ela se conteve. Não consegue me imaginar fazendo o quê? Não consigo imaginar você em um cubículo, desenvolvendo processos de fabricação. Só isso, disse ela por fim. Havia um tom estranho em sua voz. Constrangido talvez, mas também um pouco ofegante. O que você me imagina fazendo? Parecia uma pergunta inocente, mas os movimentos das minhas mãos eram calculados, quase indolentes. Eles a desafiavam a responder. Eu estava trilhando um caminho perigoso. Ali naquele cômodo com nada além de uma mesinha entre nós, seria muito fácil. Estávamos tão perto um do outro que eu poderia me aproximar e deslizar o hobby pelos ombros dela. Passar as mãos na sua pele e ver se era tão suave quanto parecia. Deslizar minha língua em sua boca e ver se ela era tão doce quanto eu imaginava. O silêncio se estendeu. A Ayana entreabriu os lábios. Não havia nenhuma dúvida de que ela percebera o duplo sentido da pergunta. Seus olhos estavam arregalados, e dava para ver a pulsação acelerada na base do seu pescoço. Imaginei que ela fosse se afastar, colocando um ponto final na conversa. Mulheres como ela jamais se sentiriam atraídas por monstros como eu. Mas ela não fez isso. Continuou sentada, apenas me encarando. Me encarando de um jeito que não deveria, não com um anel de noivado de outro homem no dedo, com uma intensidade que chegava a queimar. Meu sangue ardeu ainda mais por um motivo totalmente diferente. Aquela porra daquele anel de noivado. O diamante cintilou em minha visão periférica e me jogou um balde de água fria. Ela estava noiva. Eu era padrinho do casamento. E embora tivesse ultrapassado muitos limites e distorcido muitos princípios ao longo da vida, sempre fui uma pessoa leal. Levantei-me abruptamente interrompendo o contato visual. A Ayana se assustou. Eu não esperei que ela terminasse a frase. Entrei no banheiro e fechei a porta. Meus batimentos ecoavam nas paredes.
Meu pau estava duro feito pedra, mas não toquei nele. Abri o chuveiro, desejando a água mais fria possível, e deixei que as gotas caíssem pelo meu corpo. Talvez eu estivesse me punindo ou só sendo masoquista, assim como era incapaz de ficar longe da mulher no cômodo ao lado. Apoiei a testa na parede de azulejos, respirei fundo e soltei o ar lentamente. Não ajudou. Minha cabeça ainda estava zumbindo por conta do momento compartilhado no outro cômodo. Estava tão tenso que bastaria uma palavra dela para me fazer explodir. Se ela estivesse noiva de qualquer um que não Jordan, talvez eu tivesse deixado rolar, sem me importar com as consequências. Mas ele era meu amigo e já havia salvado a minha vida uma vez. Foi só por isso que concordei em ser seu padrinho de casamento. Eu era leal às pessoas que eram leais a mim. Ainda assim, lealdade não bastava para domar a fera horrenda que vivia dentro de mim. Eu tinha mais dinheiro e poder do que Jordan, mas invejava sua capacidade de construir e manter relacionamentos normais. Ele era capaz de viver tranquilamente, sem que os outros o encarassem como se ele fosse uma atração de zoológico e, por mais que eu desprezasse a maioria das interações humanas, havia dias em que ansiava por uma normalidade que jamais teria. Tinha inveja de sua criação cheia de privilégios, com berço de ouro e acesso fácil a tudo. Ele nunca havia sido forçado a vender a alma por dinheiro. Nunca havia perdido pessoas que amava. Acima de tudo, eu invejava o fato de ela ser dele. Cerrei os dentes. Envolvido na investigação do incêndio e na gestão de uma empresa multibilionária, eu tinha coisas melhores a fazer do que ficar obcecado pela noiva do meu amigo. Mas, como disse, meu bom senso não funcionava bem quando se tratava dela. Jordan e Ayanna. O casalzinho feliz. Algo se desfez dentro de mim, e um veneno sorrateiro se alastrou até minha garganta, me fazendo engasgar. Por mais que eu tentasse, não conseguia dissipar aquela sensação, e tudo por causa deles. Porque eles estavam prestes a se casar. Porque eu a vi primeiro. Porque ela era dele quando deveria ser minha. Capítulo 5. Ayanna. Peraí. Você está dividindo a cama com Vuk Markovic? A descrença de Sloane atravessou a linha. Como isso aconteceu? Eu te falei. Esqueci de alterar a reserva, e todos os hotéis decentes da região estão lotados por conta de um show da Hailey K. Olhei de relance para a porta do banheiro. O chuveiro ainda estava ligado. Vuk tinha entrado lá havia 40 minutos, e precisei me esforçar muito para não imaginar o que ele estaria fazendo. E tecnicamente ainda não dividimos a cama. Será só algo inevitável quando formos dormir. Ele realmente quebrou a cama dobrável só de se sentar nela? Pois é, para um hotel 5 estrelas, o Winchester não estava causando a melhor das impressões. Praticamente pude ouvir Sloane balançar a cabeça em resposta. Havia 1 ano e meio que Sloane Kensington era minha assessora de imprensa. Também havia se tornado uma amiga, tanto que a convidei para ser uma das minhas madrinhas de casamento. Fiquei surpresa e feliz quando ela aceitou. A triste verdade era que eu não tinha muitas amigas em Manhattan. Conhecia muita gente do mundo da moda. Participávamos dos mesmos desfiles, íamos às mesmas festas e frequentávamos os mesmos círculos sociais, mas eu não considerava ninguém ali amigo de verdade. Não eram pessoas a quem eu recorria quando estava tendo um dia ruim, nem com quem eu queria celebrar minhas vitórias. Felizmente eu tinha Sloane, que sabia como esse universo funcionava sem ser refém dele. Desde que essa história do hotel não vá parar na imprensa, tudo bem, disse ela. A última coisa de que precisamos é um escândalo antes da Fashion Week. Pode acreditar, não tenho intenção de causar nenhum tipo de escândalo. Só que intenções e realidade nem sempre andavam de mãos dadas. O que você me imagina fazendo? A lembrança da pergunta de Vuk provocou um arrepio incômodo no meu corpo. A maneira como ele estava sentado, as pernas abertas, o olhar glacial, mas provocador, como um predador se preparando para a caçada. Aquilo me fez imaginar coisas que não deveria, mesmo que apenas por um segundo. Eu mal o conhecia. Não sabia nem se gostava dele. No entanto, sua presença era tão imponente que reagir a ele era inevitável, não havia escolha. Eu me ajeitei na poltrona e olhei novamente em direção ao banheiro. Ayanna? Chamou Sloane. Você me ouviu? Hesitei, voltando a atenção à chamada. Desculpa, pode repetir? A entrevista com a Lakshori Bridges. Você sabe me dizer se o Jordan está de acordo com a mudança do horário? Sim, vamos dar um jeito. A revista Lakshori Bridges estava fazendo uma grande matéria sobre o casamento. Enviariam sua principal correspondente à Irlanda para a cobertura presencial, mas queriam fazer algumas entrevistas preliminares. Eu já estava apavorada. Houve uma pausa antes de Sloane me surpreender. Você tem certeza de que quer seguir adiante com esse casamento? Claro. Por que não seguiria?
Dei uma risada um pouco aguda. Você nunca parece muito animada quando falamos do assunto, continuou ela. Senti a pele formigar. Achava que vinha fingindo bem, mas Zoane sempre foi muito observadora. Eu também a havia procurado em busca de conselhos quando Jordan me abordou com a proposta. Não revelei o aspecto comercial do acordo, mas expressei minha hesitação em me casar com ele. Disse que estava dividida entre a gratidão. Ele havia me dado uma grande oportunidade como modelo, e meu coração. Gostava dele, mas será que isso era suficiente? Sloane havia me aconselhado a seguir minha intuição, em vez disso ouvi a razão. Nem todo mundo tinha o privilégio de seguir o próprio coração. Estou sobrecarregada, só isso, respondi. Não sabia o trabalho que dava planejar um casamento. É estressante. Não sabia se Sloane havia acreditado em mim, mas ela não insistiu no assunto. Desde que seja o que você quer, Sloane fez outra pausa. Se precisar conversar com alguém, estou sempre aqui. Estou dizendo isso como sua amiga, não como sua assessora. Isso era o máximo de sentimento que Sloane Kensington expressava. Senti um nó na garganta. Forcei um sorriso, embora ela não pudesse me ver. Obrigada. De verdade. O clima pesado durou pouco e conversamos sobre mais algumas questões relacionadas à assessoria antes de desligarmos. Já passava da meia-noite na costa leste, mas ela trabalhava direto, 7 dias por semana. Estava prestes a verificar minha caixa de e-mails quando ouvi a torneira do chuveiro Ranger ao ser fechada. Meu coração disparou, e desviei o olhar quando a porta se abriu, para não parecer que estava à espera dele. Uma faixa de pele nua cintilou em minha visão periférica, mas mantive os olhos fixos no celular. Pelo menos tentei. Vuk se abaixou para pegar algo na mala. Os músculos de suas costas se flexionaram quando ele passou a camisa pela cabeça, e vislumbrei o que pareceu ser uma tatuagem na parte interna do braço antes que a manga cobrisse. O que era aquela tatuagem? Um símbolo, uma citação, um nome, uma data? Não ia perguntar, mas estava louca para saber. Reprimi um grunhido de irritação. Não fazia o menor sentido esse cara de repente chamar tanto a minha atenção. Não era exatamente desejo. Seria interesse? Curiosidade? Uma fascinação doentia? Não importava. Dava tudo no mesmo. Era inapropriado. Fosse um noivado de conveniência ou não, eu estava recebendo milhões para agir como uma noiva amorosa. Não deixaria que meus planos fossem por água abaixo por causa de pensamentos absurdos. Como a gente faz? Perguntei, depois que ele já estava vestido e me senti mais segura. Indiquei a cama com a cabeça. Vuk me lançou um olhar sarcástico. É uma cama. Deitamos nela. Eu sei. Sim, mas, olha, quer saber? Deixa pra lá, disse, entrando no banheiro às pressas, bufando de irritação. Vesti meu pijama e passei a meia hora seguinte fazendo minha rotina de skincare e cuidando do cabelo enquanto Vuk fazia as coisas dele. Provavelmente bolava um plano para me matar enquanto eu estivesse dormindo. Não entendia como ele e Jordan eram amigos. Jordan era tão sociável e descontraído e Vuk, não. Depois de passar meus sérums e cremes, escovei o cabelo, fiz uma trança e aprendi com grampos. Envolvi tudo em um lenço de seda antes de voltar para o quarto, onde encontrei Vuk sentado ao lado da cama lendo. Era algum thriller policial, e quase perguntei do que se tratava, mas me contive. Já havia puxado assuntos demais por um dia. Ele tinha sido grosseiro na metade das vezes, e eu não era nenhuma masoquista. Se ele não queria conversar como uma pessoa civilizada, eu não ia forçá-lo. Sentei na cama e deliberadamente me virei de costas para ele. Foi ridículo da minha parte, com certeza, mas dessa forma não precisava notar como ele ficava irritantemente sexy com um livro nas mãos. Jamais teria imaginado que ele gostasse de ler ficção, mas não sabia muita coisa a seu respeito. Até mesmo a resposta sobre como havia entrado no ramo de bebidas fora vaga. Olhei para o relógio na mesa de cabeceira. 10h30. Ouvi páginas farfalharem, seguidas pelo som suave de um livro pousando na madeira. Um segundo depois, a cama afundou e o calor do corpo dele me envolveu. Fiquei imóvel, com medo de que acabássemos nos tocando se eu respirasse muito fundo. Não importava o tamanho do colchão. Poderíamos estar dormindo em lados opostos do quarto, e ainda assim seria perto demais. O edredom deslizou sobre minha pele nua enquanto Vuk se acomodava na cama. Fechei os olhos com força e desejei estar vestindo outra coisa que não aquele minúsculo short de cetim. Também desejei ter levado um livro ou minhas agulhas de tricô para a cama. Dessa forma, teria algo em que me concentrar, além do sujeito irritante ao meu lado. Como não levei, simplesmente fiquei deitada, inquieta, até que por fim adormeci, mergulhando em um sono agitado. Vuk.
Eram 3 da manhã, e desde o momento em que apaguei as luzes, não fiz nada além de olhar para o teto e ouvir a respiração de Ayana. Seu corpo havia relaxado e sua respiração havia se estabilizado horas antes. Estava muito claro que ela dormia profundamente enquanto eu me digladiava com a distância minúscula entre nós. Em circunstâncias normais, a cama king size do hotel seria enorme. Naquelas circunstâncias, o Oceano Pacífico não seria grande o suficiente. Eu ainda sentia seu calor. Ainda sentia o cheiro de seu shampoo. Ainda imaginava como seria fácil me aproximar e beijá-la até ela ficar molhada e cheia de tesão.